Muito bem, bebezada. Vamos pensar aqui na nossa questão de número 8, por favor. É comum um componente eletrônico apresentar especificações 2 watts, 4 volts. Lembrando, essas especificações que ele me dão aí é o que a gente chama, meninada, de valores nominais. São aqueles valores ideais. Bom, e aí ele funcionar corretamente, mesmo alimentado por uma bateria de 12 volts. Se liga. Se eu ligar um cara que é para funcionar em 4, em 12, ele vai receber uma tensão maior do que ele suporta, o efeito Joule vai destruir esse aparelho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir tensão. Como é que eu divido tensão? Com ligação em série. Em paralelo, a DDP é a mesma, a tensão é a mesma. Então, se eu ligar alguma coisa em paralelo aí, vai papocar. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar esse negócio em série, tá? E aí, o que é que acontece? Nessas circunstâncias, esse componente associado a outro, geralmente um resistor. E aí, o que é que acontece, bebê? Vem cá. Tio Augusto. Vou pegar aqui o meu circuito. Eu vou estar alimentando essa moçada com 12 volts. Tá. Mas acontece que o meu componente eletrônico, eu vou pegar aqui um retângulozinho para colocar a ideia do nosso componente eletrônico. Augusto, quando eu pegar aqui o meu componente eletrônico, esse componente eletrônico aqui, ele só precisa de 4 volts. Aqui eu tenho 12. Bom, o que é que eu faço? Eu vou colocar um outro elemento aqui, meninada, que pode ser um resistor, que vai consumir os 8. Porque aí, Augusto, a DDP equivalente em série é a DDP do primeiro elemento mais do segundo. Eu vou ligar todo mundo em 12. Meu primeiro elemento funciona com 4. Aí eu vou ligar o segundo elemento. Meu segundo elemento vai ser quanto? 8. Então, eu devo ligar o sistema em série. Perfeito até aí? Então, esse cara, ele vai ser ligado em série. Tá. Tem uma resistência elétrica de... Opa, eu quero agora a resistência. O que é que acontece? Quem manda na corrente elétrica é o meu componente. Então, quando eu peguei esse cara aqui, eu vou falar para ti que potência é I vezes U. Meu componente tem uma potência de 10 watts. Eu vou achar qual é a corrente desse componente quando ele é fabricado para funcionar com 4 volts. Tá, é para esse cara ter uma corrente de meio ampere. Em série, todo mundo tem que ter a mesma corrente. Então, se esse sujeito aqui precisa de uma corrente de meio ampere, aqui eu também tenho meio ampere. Então, R é U sobre I. R do meu componente vai ser, cadê o U? 8. Cadê o I? 0,5. Então, eu preciso de 16 ohms. Tá, e ele vai dissipar aqui potência. Bom, potência pode ser I vezes U.
Ele tem o I de 0,5 e o U de 8. Então ele vai dissipar 4 watts. Então nós vamos ligar em série, dissipar 4 watts e ter resistência de 16. Item A. Opa, Euler! Não, acabei de começar. Vamos a gente dar uma recapitulada aqui tranquilamente. O que é que acontece, Euler? Nessa questão aqui, meninada de uma maneira geral, nessa questão aqui ele está dizendo para a gente que nós devemos ter um componente eletrônico qualquer que eu vou ligar no circuito, e os valores nominais desse componente é que ele tem uma potência de 2 watts e ser ligado em 4 volts. Essa é a ideia do meu componente. Então, o que foi que o tio Augusto fez aqui? Eu fui primeiro calcular o seguinte: quanto era de corrente que esse aparelho tinha, e eu fui verificar para esse aparelho aqui qual era a voltagem auxiliar que eu precisava colocar. Se eu ligo meu aparelho em paralelo, todo mundo fica com a mesma voltagem. Então, o que é que ele está dizendo aqui na questão? Cara, nós vamos ligar o nosso aparelho em 12 volts. Se eu ligar o aparelho em 12 volts, o sistema papoca. Então, eu preciso dividir a tensão para ir para o meu componente só 4. Como é que eu divido a tensão? Eu divido a tensão quando eu ligo em série. Então, deixa eu organizar aqui essa explicação e dar uma repetida geral para todo mundo. Tudo bem, por favor? Vem cá um bocadinho com o tio Augusto. Tio Augusto, o que é que a questão está dizendo? Que eu vou pegar um componente que ele tem os valores nominais de 2 watts e 4 volts, mas eu vou ligar essa galera num circuito de 12. Então, o tio Augusto desenhou aqui o circuito. Peguei o meu circuito e esse circuito funciona com 12 volts. Porém, o meu componente só precisa de 4. Se eu ligar em paralelo todo mundo tem a mesma DDP. O cara de 4 ligou em 12, ele papoca. Tá, então eu vou ter que dividir tensão. Como é que eu divido tensão? Ligando essa galera em série. Então, qual foi a ideia que o tio Augusto teve aqui? Cara, eu vou pegar esse meu componente aqui e vou colocar ele em série com um resistor, de modo que essa galera divida a tensão. Então, esse meu componente aqui, ele só precisa de 4 volts, mas eu vou ligar 12. Aí, eu vou botar outra tensão para o meu resistor. Qual foi a ideia que eu fiz aqui? A DDP total, ela vai ser a DDP do meu componente mais a DDP do meu resistor. Eu vou ligar essa galera em 12 volts, mas meu componente só precisa de 4. Logo, meu resistor vai ficar com 8 volts. Aí, 8 mais 4, 12. Beleza, eu resolvi o problema da voltagem. Então, para dividir voltagem, para deixar uma parte de cada um com a voltagem, eu necessariamente tenho que ligar esse cara em série. Por que eu não podia ligar em paralelo? Porque se eu ligasse em paralelo, todo mundo ia ficar com 12 e ele queimava. Aí eu separei isso aqui bonitinho para deixar esses 8. Tá. O que eu vou fazer agora, tio Augusto? Agora, eu vou calcular qual é a corrente que eu preciso para o meu circuito. Esse meu aparelho aqui, ele tem uma potência
de 2 watts. Aí eu vou falar para você que potência é intensidade da corrente vezes DDP. Ele vai ter uma potência de 2 watts. Qual é a corrente que eu preciso se ele funciona com 4 volts? Então eu vou te dizer que a corrente nesse meu circuito é meio ampere. Beleza? Essa corrente de meio ampere vai alimentar o circuito inteiro. Aí o que foi que eu fiz agora? Eu fui para o resistor. Resistência é U sobre I. O meu resistor vai ter que ficar responsável por pegar 8 volts dos 12. Mas a corrente dele é só de meio ampere. Então, esse resistor aqui, ele é de 16 ohms. Mas se eu já tenho uma corrente e já tenho uma potência, eu vou te falar que eu tenho potência I vezes U. Qual é a corrente que ele recebe? 0,5. E ele é responsável por pegar quanto? 8 dos 12. Então, esse resistor vai ser responsável por dissipar 4 watts. Daí a letra A. Show, meninada? Percebido de boa? Então, só lembrando para o tio Augusto, agora nós estamos na página 129, hoje nós estamos vendo eletrodinâmica. Eu deixei a página aqui para você ir acompanhando contigo. Então, se tu achares conveniente, registra aí, vamos pensar em mais uma. Vou pedir para a gente pensar aqui na nona. Deixa eu só ver aqui se eu liguei o software de gravação. Tá gravando bonitinho. Show de bola. Bora. A pilha de uma lanterna possui uma força eletromotriz de 1,5 V e resistência de 0,05 ohms. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, quando ela fornece uma corrente elétrica de 1 ampere é... Ora, nossa pilha ela vai funcionar como sendo um gerador. Então, quando eu tiver um gerador, eu tenho minha força eletromotriz, minha resistência. E aí, Belindo, eu vou ter os terminais A e B. Ele não está dizendo para mim qual o sentido da corrente, então subentende-se que uma pilha é um gerador. O sentido da corrente elétrica é o sentido convencional do gerador. Para um gerador, eu vou te dizer que U é menos RI. Lembra que quando a gente tem um gerador, o gráfico característico da DDP em função da corrente é uma curva decrescente. O maior valor da voltagem que eu tenho é minha força eletromotriz. A inclinação da reta me dá a resistência interna. A resistência é numericamente igual à tangente de alfa. Na hora que a minha DDP for zero, eu digo para você que o meu gerador entrou em curto-circuito. E quando a gente tem um gerador,
isso aqui vai ser a nossa potência útil, que geralmente corresponde a 50%. Então, num gerador, o rendimento é a potência útil π pela potência total. Π, cancela o I. Então, é U sobre E. Beleza até aí? Vamos lá, então, meninada. Eu quero saber de você, por favor, quanto equivale a tensão elétrica. Quanto equivale o U? U vai ser 1,5 menos a resistência interna vezes a corrente. Então, eu tenho 1,50 menos 0,05. 1,45 volts. Questão de número 9, por favor. Resposta correta, item A. Meninada, tá de boa, tá tranquilo, bora nós, me dá um retornozinho aí. Show de bola, vou pedir para você tentar aqui mais uma. Pensa nessa aí, por favor. Vai pensando, vai lá, vai me dando a resposta. Bom dia, BBL. Licença. Bom dia, tio Augusto. Bom Desculpa dia. estar entrando agora na sua aula. É um prazer, bebê. Porque aqui em casa a internet tá horrível. Imagina. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Hoje à noite o senhor vai dar essa mesma aula que deu agora pela manhã? Sim, bebê, o pessoal da noite optou por a gente repetir o mesmo conteúdo. Certo. Então eu acho melhor assistir à noite. Tá bom? Eu tô falando porque eu tô vendo que não tá gravando. Tá, Por isso eu tô falando, viu? tá gravando, tá gravando. Ah, tá gravando? Então perdão. É porque é o Desculpa. seguinte, a gravação o tio tá fazendo separado aqui, direto no computador. Tá certo, tio. Obrigada. De nada, Obrigada bebê pelo lindo. carinho. Te vejo mais tarde. Mas se quiser assistir a gravação, bebê Ellen, daqui um pouquinho ela já está pronta, porque o Meet demora muito a liberar. E o que é que acontece aqui? Eu já estou editando a primeira gravação, só melhorando o som para já lançar, já está subindo para o YouTube. Então, daqui a mais ou menos uns 15 minutos, a primeira parte da aula já vai estar disponível.
Muito bem, meninada, eu acho que deu tempo de você tentar aí. Deixa eu voltar aqui. Aviso, sim. Com certeza, avisa o link sim, BBL. Assim que estiver pronto, eu te envio. Ele está processando aqui. Aí, só terminar de subir, é só o tempo do YouTube processar, mas o YouTube processa mais rápido do que o Meet. Aí eu mando sim. Meninada, vamos pensar nessa de novo então? Beijo, bebê. Galera, questão 10 aí, eu acho que vocês já tentaram fazer. Vamos ver. No circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores são ideais, tem resistência de 1 ohm, e esse circuito é alimentado por 5 volts. Aí eu quero saber qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. O que é que nós vamos fazer? Achar a resistência equivalente. Vem cá. Nó e nó. Boa. Augusto, todo mundo que está com nó está em paralelo. Mas na hora que eu tiver um caminho sem resistência, é para eu ter a mesma tensão, então para eu botar a mesma letra. Saca? Não tem nenhuma resistência aqui. Então esse cara continua sendo A. Não tem nenhuma resistência nesse caminho aqui de baixo. Então esse cara continua sendo B. De A para B, eu tenho um resistor de 2R, eu tenho um resistor de 2R e eu tenho outro resistor de 2R. Bora lá? Você faz de cabeça, mas eu vou optar por redesenhar para vocês seguindo passo a passo o que é que o Augusto pensou. E ver se a gente pensou igual. Daqui para cá, 2R. R mais 2R, 2R. R mais R, 2R. Esse cara é o R, esse aqui é a força eletromotriz. Bom, acontece que eu estou observando que essa meninada está em paralelo. Então, a resistência é equivalente. Quando eu tenho resistores iguaizinhos, é o valor de um deles pelo número de repetições. Então, eu vou falar para você que a resistência equivalente aqui vai ser valor de cada um desses caras, 2R. E eles estão aparecendo quantas vezes? 3. Bom, Augusto, aí o nosso circuito agora vai ficar mais simples ainda. Força eletromotriz, resistor R, todo mundo junto aqui está valendo quem? 2/3 de R. Então agora está todo mundo em série. Está todo mundo em série, quem é a minha resistência equivalente? 2/3 de R mais R. Divisor comum,
Então, eu tenho 2R mais 3R. Cinco R sobre 3. Minha resistência comum é 5/3 de ômega. Bom. Mais U, ou E, se você preferir, é igual a RI. A tensão é 5 volts. A resistência deu 5/3 vezes I. Então, eu achei que o I é 3 amperes. Mas eu quero a DDP. Eu posso pensar aqui, de A para B aqui, ou eu posso pensar aqui, tanto faz. Eu vou optar pelos resistores, tá? Então, o de A para B vai ser a resistência de A para B, 2/3 de R, vezes I. A DDP de A para B vai ser 2/3 de R vezes 3. Podia fazer com gerador também, tá? Então eu vou dizer que eu vou ter quem? 2 volts. Letra B. Meninada linda e amada do tio Augusto. Dá uma olhadinha aí, me questiona, me vê o que é que a gente tem que discutir. Isso, Veida, porque é o seguinte, mesmo a resistência interna do meu gerador da força eletromotriz, ela funciona como a resistência integrante do circuito. Então, embora eu possa te falar que esse R aqui, ele é do gerador, mas na hora que eu resolvo a associação, a resistência do gerador fica em série com o restante do circuito. Então ela passa a ser mais uma resistência normal para a gente trabalhar. E aí eu faço a conta tranquilamente, sem nenhum problema. Ela é a resistência interna, perfeito, você observou bem. Ela vai ser a resistência interna do nosso gerador, mas na hora que a gente usa o conceito de resistência interna, essa resistência interna ela é a resistência interna do ponto que eu estou olhando. Então, se eu estou olhando só para o gerador, o Rzinho é só a resistência do gerador. Se eu estou olhando para o circuito inteiro, a resistência interna vai ser a resistência equivalente do meu circuito. Então, nessa resolução que o tio fez, eu te falei que a resistência interna era a resistência equivalente de todo mundo, porque eu olhei para o circuito como um todo. Então, lembra que tudo na física depende do referencial. Então, qual é o meu referencial? Se o meu referencial for só um gerador, aí é só a resistência daquele trechinho. Se o meu referencial for o circuito inteiro, é a resistência interna do circuito inteiro. Então, tio Augusto, o que foi que você fez aqui nessa questão? Percebi que isso aqui estava em série. R mais R me dá 2R. R mais R me dá 2R. R mais R me dá 2R. Como eu tenho 3 em paralelo, você sempre considera que a fonte está em série, tá, galera? Então, essa resistência interna do gerador, ela não vai ficar em paralelo com o restante aqui. Sempre o trecho que está com o meu gerador,
Ele é sempre em série. Então, a resistência interna do gerador, se liga aqui, a resistência interna do gerador, ela fica em série com o restante do circuito. Então, como a gente está trabalhando com um gerador, a resistência interna do gerador sempre vai estar em série. Aí o que foi que o tio fez? Como esses três caras estão em paralelo, porque eles estão entre nós, eu fiz aquele conceito de que quando eu tenho um gerador resistência igual, eu pego o valor de uma delas e divido pelo número de repetições. Eu tenho 3 resistores de 2R aparecendo, 2R sobre 3. Quando eu faço isso, o 2R sobre 3 fica em série com a minha resistência interna. Porque essa resistência interna, repito, ela sempre é em série. Aí o que foi que o tio fez? Achei a resistência equivalente. Aí substituí o I por 1 ampere. Achei que a resistência era 5 terços. Calculei qual era a corrente total do circuito. E aí eu podia calcular usando a DDP de A para B aqui ou a DDP de A para B aqui. Eu escolhi A para B desse lado, que eu quis. Então, quem era a resistência equivalente? 2R sobre 3, vezes a corrente. Aí, 2 volts. E Augusto, se eu tivesse feito desse lado, U é igual a E menos RI. Aí, U seria quem? E 5 menos 3. 5 menos 3, 2. A DDP tem que ser a mesma. E aí, meninada, avalia e me questiona. Tio Augusto, se eu escolhesse aqui, o E menos RI. Cadê o E? 5. Cadê o R? 1. Quanto foi o I que eu achei? Quem é o meu 2 volts do mesmo jeito. Posso ir adiante? Alguém quer fazer algum questionamento? Olha, se estiver bagunçado aí. Oi, bebê lindo. Não entendi porque o senhor usou a resistência de 2 terços e não a de 5 terços. Perfeito. Porque quando a gente colocou o nosso ponto A e o B, o A e o B, ele está só na resistência em paralelo ou no gerador. Se eu usasse os 5 terços, que os 5 terços é a resistência total. Se eu usasse a resistência total, o U era 0, porque eu estava dando a volta no circuito fechado. Aí toda a vida que eu dou a volta no circuito fechado, o U é 0. Como a pergunta da questão era só para eu responder de A para B, aí quais eram as duas opções que eu tinha? Ou de A para B, eu fazia com a resistência de A para B, por isso que o tio usou aqui só o 2 terços, porque é apenas a resistência de A para B, ou eu faria com o gerador. Tio, se eu usasse os 5 terços de resistência, aí não era de A para B, era de A para A, porque era a resistência total, era dando a volta inteira. E aí ele não pediu a volta inteira, ele pediu só para eu calcular de A para B. O que é que você podia? De A para B, eu posso pegar só o conjunto, que vale 2 terços, ou seja, meninada, isso aqui é a resistência de A para B. Então, como a DDP era de A para B, Vivi, aí o tio Augusto pegou apenas a resistência de A para B para fazer a conta. E não tudo. Show de bola?
Dá uma olhadinha de novo e me questiona novamente. Tudo certinho, tudo em paz? Entendi, obrigada. Valeu, bebê lindo. Prof, Oi, bebê. é Vivi. Diga, amor lindo. No caso, para calcular entre A e B, eu também usei a equação do gerador, né? Porque sai certo também. Você usaria resistência igual a 1, aí não ficaria confusa essa questão, né? E, não, ficaria não. Tá aqui, ó. Também calculei aqui, Vivizinha. Deixa eu botar até dividido aqui o que você me sugeriu agora. Ó, Augusto, você usa a equação do gerador. O EE menos RI. A DDP de A para B ficaria a força eletromotriz, que é 5 volts, mas se eu usar o gerador, a resistência é apenas 1 ohm. E a corrente que você achou para o tio? 3. Então, quem é que seria essa DDP de A para B? 2 volts. Então, você poderia escolher, aí era livre como é que você ia fazer, você poderia escolher se você queria calcular de A para B usando o gerador ou de A para B usando o resistor. Ficaria, qualquer um dos dois que você fizesse, ficaria o mesmo. Perfeitão? Deixa eu fazer o seguinte, eu estou achando esse slide tão bagunçado. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Opa, eu vou duplicar esse sujeito aqui. Tá aqui ele. E Augusto apagou tudo. Não, relaxa. Eu só vou organizar para ficar bonitinho para quem olhar na fita. Tá aqui ele do mesmo jeito, ó. Então, o que é que o tio Augusto fez? Meu microfone caiu, segura as pontas, desculpa. Tá aqui ele. Foi o que o tio Augusto fez. Como esse ponto aqui é o ponto A e esse é o B, e não tem resistor nesse trecho aqui, esse ponto aqui também é A, e esse outro ponto aqui também é B. Então eu posso escolher de A para B, ou pegar A para B do gerador, ou pegar A para B dos resistores. Eduardo, oficialmente, meu velho, é para ir até 12h30 mesmo, isso mesmo. Mas se vocês aguentarem, a gente estica um pouquinho, tá bom? Mas oficialmente até 12h30. Então, meninada, olha só um detalhe. Então, eu posso escolher a questão ou A para B dos resistores, ou A para B do gerador. Quando eu peguei esses resistores, repara, esse cara aqui está em série, esse está em série, esse está em série. Aí o que foi que a gente fez, meninada? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá um pouquinho pro tio. Eu redesenhei a minha figura aqui o seguinte, ó. O gerador, ele diz o seguinte: eu sou aquele cara besta, boçal, que não me misturo com ninguém. Então, o meu gerador, ele vai ficar isolado, vai ficar no distanciamento social até o final. Então, o gerador é aquele cara que usa o distanciamento social ao máximo. Ele não entra na aglomeração dos resistores. O meu gerador ele sempre fica com distanciamento social. Tá, aí o que foi que o tio fez? Não, meus geradores tudo bem, o gerador é de boa. O gerador eles não ligam muito para a Covid não, eles ficam juntos. Então esses dois resistores aqui me deram um cara de 2R.
Esses outros dois me deram 2R. E esses outros dois me deram 2R. Mas o meu gerador sempre diz, ó, não me misture com aquela galerinha ali. Eu penso diferente. Aí, Augusto, o que foi que a gente fez aqui? Nós resolvemos a resistência equivalente desse trechinho em paralelo. Então, eu estou resolvendo a resistência equivalente só dos meus resistores aqui de preto. Augusto, quem é a resistência equivalente quando essa galera é igualzinha? É o valor de um deles pelo número de repetições. Então, eu vou te falar, galera. Eu estou tendo resistores de 2R aparecendo 3 vezes. Show de bola. Aí, Augusto, como é que ficou agora o nosso circuito? R é a mundiça todinha aqui está valendo quem? 2R sobre 3. Mas isso aqui é um ponto A e isso aqui é um ponto B. Aí, galera, quando eu cheguei aí, não tem mais o que eu possa fazer. Tá? O meu resistor do gerador ele já ficou isolado o máximo que ele podia. Aí, eu vou dizer para você agora que, galera, tá todo mundo em série agora, velho. Não tem mais jeito. Como eu só tenho uma malha, se tu quiseres só para uma malha, lei de Poilé. Augusto, o que é que diz essa história da lei de Poilé, hein? Cara, não botei aqui? Não, não é possível, acho que eu botei. Não botei, meninada. Que coisa terrível. Peraí, segura as pontas. Então, lei de Poilé, eu acho que eu botei em resistência elétrica. Quer ver? Deixa ele abrir aqui. Alterar. Esqueci de copiar. Tem nada não. Vou botar aqui no texto. A lei de Poilé diz o seguinte. A corrente elétrica ela é a força eletromotriz equivalente pela resistência equivalente. Então, isso aqui é o que a gente fala da lei de Poilé. E eu posso usar essa lei de Poilé aqui quando a gente ficar só com uma malha, como é o caso dessa questão. Aí o tio Augusto falou o seguinte, ó, minha corrente então vai ser, quem é a força eletromotriz equivalente? É só o E. Quem é a resistência equivalente, Augusto? É o 2R sobre 3 mais R. Aí o que foi que o tio disse para ti? Meu I vai ser 5 sobre 2/3 mais 1.
5 sobre 5 terços. Me dá 3 amperes. Beleza, Augusto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher se eu quero A para B pelo resistor ou se eu quero A para B pelo gerador. Eu vou escolher qual dos dois que eu quero A para B, tanto faz. Então aqui, Augusto, quem é a DDP de A para B? É a resistência de A para B vezes a corrente. A DDP de A para B vai ficar 2 terços de R vezes 3. Então, a DDP de A para B ficou quem? 2 volts. Augusto, mas eu optei por fazer isso aqui. Tá, isso aqui é um gerador. Então, a DDP de A para B é menos RI. Cadê o E? 5. Qual é o R? Agora é 1. E cadê o I? 3. Então, de A para B eu tenho quem? 2 volts. Muito bem, bebês lindos, amados e maravilhosos do tio Augusto. Essa segunda maneira aqui de fazer a mesma coisa de novo. Fica um pinguinho mais claro, deu para dar um norte melhor para a gente? Beleza, então você sempre opta, quando ele quiser a DDP de 2 pontos, tu pode escolher um ponto ou outro, que vai dar o mesmo resultado do mesmo jeitinho. Show de bola? Vamos pensar aqui mais uma, meninada. Só lembrando aqui, ó, eu fiz a questão 2 vezes, né? Faltou é perturbado, isso é a terceira vez que eu tenho a questão. Bora, pode ir. Bora. Meninada. Associação de geradores. Tá, tio Augusto, vamos dar uma recapitulada ligeirinha na teoria, Augusto? Bora. Estou abrindo aqui a aulinha de geradores para a gente lembrar um detalhe. Meninada, quando a gente pegar aqui uma associação de geradores, você vai lembrar o seguinte, Augusto, se eu pegar meus geradores e associar essa galerinha em série, bah, em série, todo mundo vai ser percorrido pela mesma corrente elétrica, mas a DDP vai ser a soma geral de todo mundo. Eu vou somar todos os geradores. A resistência elétrica, eu também vou somar de todo mundo. Então, a resistência elétrica é a soma direta. Aí, Augusto, qual é a vantagem disso aqui? A vantagem é que eu vou aumentar a força eletromotriz e eu posso ligar aparelhos mais potentes. Qual é a desvantagem? Eu tenho mais desperdício, porque eu também aumento minha resistência interna. Então, gerador em série, somo DDP, somo resistência. Por uma limitação matemática do ensino médio, nós só vamos considerar geradores em paralelos iguais, idênticos. Então, eu só vou ter gerador em paralelo que tenha a mesma tensão e que tenha a mesma resistência interna. Então, vou ligar essa galera aqui. Bom, o que é que vai acontecer? Em paralelo, todo mundo mantém a mesma DDP, todo mundo mantém o mesmo U. Então, a força eletromotriz equivalente é igual para todo mundo.
A resistência, eu já vou ter a soma inversa. Tá, e aí qual é a vantagem desse barato aqui? É que cada um vai botar uma corrente. Então eu consigo ligar mais coisas, porque como eu vou botar mais corrente, aí o que é que acontece? Acaba que meu gerador vai durar mais tempo. Por quê? Porque eu vou diminuir a resistência interna, então eu vou prolongar a vida útil. Qual é a desvantagem? O custo. Eu vou botar vários geradores para ter a mesma voltagem que um fazia. Então, não existe bom nem mal, você sempre tem que ter essa divisão dos dois. O que, é que vai acontecer de bom e de ruim? Muito bem, meninada. Nessa questão aqui, ele está dando o exemplo de uma associação de geradores que a gente tem, que é o poranquê. Aí, tu vai me ajudar aqui o legal, ó. Ele fala para mim aqui que uma espécie de peixe da Amazônia, o poranquê, de nome científico, que pode gerar diferenças de potencial entre suas extremidades de tal forma que seus choques elétricos matam ou paralisam suas presas. Aproximadamente metade do corpo desse peixe consiste de células que funcionam como eletrocélulas, como geradores, e um circuito elétrico de corrente contínua, como esquematizado na figura, simularia o circuito do gerador dessa espécie. Cada eletrocélula consiste de um resistor de resistência interna 7,5 e uma bateria de 750 volts. Show de bola? Vem cá, me ajuda aqui. Meninada, ele está falando nesse circuito todinho aqui, que a DDP equivalente desse circuito é 750 volts. A DDP desse circuito é 750. Cada eletrocélula consiste de um resistor de resistência 7,5, vai ser a resistência equivalente da série. É o número de elementos vezes a resistência de cada um. Então eu estou tendo 5.000 eletrocélulas em cada linha. Então eu tenho 5.000 vezes 7.500. Eu vou te falar que em série, vamos pensar aqui junto com o tio Augusto. Em série, eu vou te dizer, velho, eu tenho 5.000 vezes 7,5. Vamos lá, primeira pergunta que o tio Augusto está fazendo agora. Essa primeira parte de achar em série. Deu para entender, meninada, por favor? Só o trechinho da série? Sim, show de bola. Agora, observa que eu tenho 150 ramos em paralelo. Então, a resistência equivalente do paralelo vai ser o valor da resistência de cada linha pelo número de repetições que eu terei. Então eu vou te falar que em paralelo eu vou ter 37.500 dividido por 150 linhas.
isso vai me dar 250 ohms. Então, a resistência em paralelo, 250 ohms, isso significa dizer que a resistência equivalente desse circuito é de 250 ohms. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero achar quem é a força eletromotriz equivalente. Então, eu vou te falar que U é menos RI. Cadê o U que ele disse que eu tinha? 750. Isso é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente que o peixe gera. Então, eu vou te falar aqui que a força eletromotriz equivalente disso aqui vai ser de 1000 volts. Bebelindos, pergunta do tio, até aí tá todo mundo acompanhando, tá de boa? Massa. Então vem cá. Agora, em paralelo, não muda nada. Em paralelo, a DDP ela é constante. Então, quando eu pegar o trecho em paralelo, ou seja, quando eu pegar os 150 ramos, eles não alteram nada na DDP. Então eu vou falar para você que a força eletromotriz equivalente ela fica constante, porque em paralelo todo mundo tem a mesma DDP. Então, em paralelo, ninguém alterou a voltagem. Então, esses 150 volts, esses 1000 volts, perdão, eles são responsabilidade de quem está em série. Aí, Augusto, agora, em série, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes de cada gerador. 1000 volts vai ser igualzinho a 5.000 vezes E, porque eu tenho 5.000 em série. Logo, cadê o E de cada um? 0,2 volts. Eu caí no elemento distrator quando eu comecei a resolver a questão que eu te disse que era 0,15. Me perdoe por isso. Mas agora, acompanhe a resolução e a explicação do tio Augusto, por favor, e me questione o que não ficou claro. Com certeza, Lude. A ideia é o seguinte: na hora que eu tenho geradores associados em paralelo, paralelo são esses 150 ramos aqui. E o série
são em 5.000. Na hora que eu tiver o gerador em paralelo não muda nada a voltagem. Eu posso colocar quantos geradores em paralelo eu colocar, que a voltagem fique inalterada. Então, o que foi que o tio Augusto fez aqui? Tá, quando eu achei que a resistência total do meu sistema era 1.000 volts, aí o que é que eu estou te falando aqui? Cada uma dessas linhas aqui vai ficar com 1.000 volts. Por que, Augusto? Porque em paralelo a voltagem é a mesma. Então, para que eu tenha achado que a força eletromotriz equivalente total desse circuito seja de 1.000 volts, é preciso que cada linha me dê 1.000 volts, porque em paralelo a voltagem não é alterada. O que foi que eu disse aqui para você no finalzinho? Em paralelo não muda nada. Então, os 150 ramos não alteram o meu processo. A força eletromotriz no paralelo ela fica constante. Então, se eu achei 1.000 volts, em paralelo é para todas as linhas estarem me dando 1.000 volts. Os 150 ramos estarem me dando 1.000 volts. Bom, agora acontece que esses 1.000 volts são resultantes da série. A série eu vou somar. Aí quanto é que eu tenho que somar? Eu tenho 5.000 forças eletromotrizes. Então, a DDP total vai ser a soma das 5.000 que eu tinha. Aqui, o tio fez o seguinte, ó. Foi que eu fiz aqui. A força eletromotriz total que eu vou ter vai ser 5.000 vezes, vai ser N vezes a força eletromotriz de cada gerador, porque aí eu vou sair somando. Aí o tio disse o seguinte, ó, no total, cada linha tinha 1.000 volts. Mas para ter 1.000 volts é porque eu somei 5.000 voltagens de cada uma. Então, cada uma das forças eletromotrizes vai ser a voltagem de cada linha dividido pelo total de geradores que eu tenho em cada linha. Por isso que eu vou dizer que cada um dos geradores tem 0,2 volts. E aí, Lud, dá uma olhadinha para mim aí, ver se ficou um pinguinho mais claro agora. Então, o paralelo ele não altera nada da voltagem. Então, quando eu achei que a DDP total era 1.000 volts, esse 1.000 volts não foi provocado pelo paralelo. A única coisa que o paralelo fez foi diminuir a resistência. Então, no paralelo, eu diminuí a resistência. O restante eu deixei como estava antes. Interessante, olha, essa questão. Bem interessante. A modificação que foi feita nela pela Unesp ficou bem interessante. Essa é uma questão clássica do Tópicos de Física, mas no Tópicos ela está mais fácil, porque no Tópicos ele dá de trás para frente. No Tópicos ele me diz que cada eletrocélula é 0,10 volts, aí ele pede para que a gente ache quanto é que é a voltagem total, a corrente total do peixe. Aí fica mais fácil. Essa daí ficou mais interessante, eu estou de trás para frente. E você vê que até com a minha experiência e uma questão que é conhecida minha, eu no início caí no elemento distrator. Eu não avaliei a questão com o devido cuidado. Excesso de confiança, né? Mas enfim. Meninada, de boa, tranquilo, posso ir um pinguinho mais adiante. Então, bora. Quando tu olhar para uma figura com essa cara, pois é, eu levei um choque do peixe. O peixe me pegou. Galera, quando eu olhar para uma questão com essa cara, se liga se essa é uma questão de ponte.
Eu estou olhando aí, tem 4 resistores alternados com um negócio no meio. Tá, o que é que acontece aí então? Há um forte indício que essa é uma questão de uma ponte. Só pela figura eu já imaginei que poderia ser isso. Tá, Augusto, e aí se for uma questão de ponte, o que é que muda, o que é que eu vou fazer, o que é que vai alterar na minha vida? Vamos lá, bebê. Eu vou dar uma paradinha nisso aqui, porque agora eu quero te mostrar outra coisa. Uma ponte, ele é um instrumento que eu uso para facilitar a leitura de resistências, para identificar o valor de uma resistência elétrica. E aí, quando eu tenho uma ponte, a ideia é o seguinte: sempre que eu tiver essa minha ponte em equilíbrio, toda vida que eu pegar a minha ponte, bebê, e eu colocar a minha ponte em equilíbrio, quando eu fizer meio pelos extremos, vai dar um valor igual. E aí o potencial da parte de cima é igual ao potencial da parte de baixo e não passa corrente aqui. Então, todas as vezes que tu tiveres uma questão com 1, 2, 3, 4 elementos e uma coisa no meio, acende a luzinha. Se ele disser que no meio não tem corrente, que no meio não tem DDP, que no meio está zerado, é porque é uma questão de uma ponte. Aí eu vou resolver meio pelos extremos. Tá, Augusto, questão de ponte, eu também poderia trocar. A ideia é só, sempre que eu tenho uma ponte, quando chega aqui no meio não passa corrente, a corrente passa direto. Mas eu posso cortar e trocar, tio Augusto, a ideia de dessas resistências por fios? Posso. Se eu cortar o sistema por fio, eu vou te chamar que é uma ponte de fio. A resistência é proporcional ao comprimento, mas o princípio é o mesmo. Quando na parte central tiver zero, você vai multiplicar em cruz. Pronto, só isso. A ideia de ponte é só isso aí. Show, Bezão? E aí o tio vai pedir então para você me ajudar aqui para a gente pensar nessa questão. Augusto, em um circuito representado no desenho abaixo, a força eletromotriz vale 1,5 volts. Deixa eu tirar essa informação que esse negócio está fora de escala, que isso aqui não me interessa de nada. Eu quero espaço para poder riscar. Então, meninada, quem é o meu E? – 1,5 volts. Os valores das resistências dos resistores são R1 igual a R4, 0,3. R2 igual a R3, 0,6. Já não é uma ponte. E o R5 é 0,15. Qual é a leitura do voltímetro e do amperímetro? Augusto, como é que eu sei que não estaria com a ideia de uma ponte? Se fosse uma ponte, o produto do meio pelos extremos tinha que ser igual. R1 vezes R4 ia ser igual a R2 vezes R3. Aí o voltímetro ia ler zero. Então já não é uma ponte. Hoje o tio Augusto vai gravar a reunião aqui. Opa, olha eu falando em segundo plano que abriu um vídeo que eu não podia. Sai daí, cala a boca, Augusto. Eu já estava falando aqui, ué, quem é que está falando com a minha voz? É o vídeo aqui em segundo plano que abriu, meninada, desculpa. Galera, então saca aqui, ó. 0,3 vezes 0,3 é diferente de 0,0,6. Então já não é uma ponte, tá? Tudo bem, Augusto, aí o que é que eu faço?
aquele esqueminha que a gente combinou. Esquece os aparelhos e faz a resolução típica, normal, que você já está acostumado. Bora! Sai com os aparelhos, deixa esses aparelhos de fora. Zero vírgula três, 0,6, 0,6, 0,3, 0,15 e 1,5. Vozes do além. Na verdade, é porque o YouTube acabou de me avisar que liberou o vídeo. Aí ele começou a reproduzir automático. É que eu te falei para você que eu estava subindo o vídeo para agilizar em segundo plano. Aí o vídeo estava subindo em segundo plano aqui, aí o YouTube, quando ele terminou, em vez dele ficar caladinho na dele, sem dizer nada, aí o YouTube começou a mandar para mim aqui o vídeo. Meninada, olha para o tio Augusto aí, e aí eu vou pedir para você me ajudar numa coisa. Como é que esses resistores de 0,3 e 0,6 estão associados? Muito bem, então nós vamos fazer normalmente isso aí, galera. Nós vamos achar agora, Augusto, quem é que seria a nossa resistência equivalente desse lance aí, tá? Vem cá. Fofis 0,9 mais 0,9. 0,15 e 1,5. Augusto. Zero vírgula nove dividido por 2, 0,45 mais 0, volts não, 0,45 ohms, 1,5 volts e 0,15 ohms. Pergunta para você, até aí o que o tio Augusto está fazendo? Tá de boa, tá legal? Posso ir adiante? Lei de Poilet. Cadê o I? Força eletromotriz equivalente pela resistência equivalente. Cadê a DDP equivalente? 1,5. 0,45 mais 0,15. Tio Augusto, nesse caso, eu vou ter exatamente quem? Tá, você vai ter aqui como corrente
2,5 dividido por 0,6. Confere, bebezada, tá tranquilo até aí? Então, tio Augusto, nesse caso agora, eu estou tendo aqui o meu 1,5 dividido por 0,6 e eu estou achando aí a corrente total desse circuito. Confere aí comigo. 15 por 6, eu vou ter 2,5, é isso mesmo? Então, 2 amperes e meio. Agora, eu quero a leitura de cada aparelho. Tá. Eu vou agora de trás para frente. Meu amperímetro. Tá, meu amperímetro aqui, eu já sei que o amperímetro, a corrente total que eu achei foi essa. Eu já descobri que meu amperímetro está lendo 2 amperes e meio. Então a resposta é A ou é a E. Né? Eu já teria aqui 50% de chance de acerto nessa questão. Ou A ou E. Agora, Augusto, e a DDP? Bom, vem cá. Volta para essa figura aqui de cima. Quando eu estou pegando para você, que aqui eu tenho 0,9 e tenho 0,9, eu estou te dizendo que a corrente vai ser dividida igualzinha. Bebê, vem cá. 0,9 e 0,9. Tá, Augusto, então 0,9 e 0,9 é porque a minha corrente de 2 amperes ficou de 2,5 ficou dividido meio a meio, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou falar para ti que dos meus 2,5, 1,25 amperes vem para cima e 1,25 vem para baixo. Resistências iguais, divisões de correntes iguais. Tá. Agora vem cá. Esse cara é de 0,3 e esse cara é de 0,6. Tá. Eu vou chamar esse sujeito de A e vou chamar esse sujeito de B. Quem é a DDP no ponto A? É 0,3 vezes 1,25. Tudo bem, meninada? Tio Augusto, aí eu vou te falar que eu vou ter 0,3 vezes 1,25. Tá, eu achei que a DDP lá em A é 0,375 volts. A DDP em B é 0,6 vezes 1,25. Perfeito, bebezada? Aí, Augusto. Vai me dar 0,75 volts. Quem é a diferença de potencial entre A e B? 0,75 menos 0,375. Qual é a DDP de A para B?
0,375 volts. Meninada linda e amada do tio Augusto, avalie e me dê o retorno, por favor. Como é que nós estamos? Olha aí, me questione, me dê um parecer, está tudo em paz, está tranquilo. Beleza, show. Então, toda vida que tiver questões de medidas elétricas, a primeira coisa que você vai fazer se tiver essa aparência, ver se meio pelos extremos dá igual. Se já der o voltímetro é zero, pronto, a questão já está show. Augusto, Oi, Veida. licença, eu não poderia usar a fórmula U igual a P menos RI. Por que nesse caso? Vamos lá, U igual a E menos RI. Nesse caso aqui, se eu tivesse o valor do U, que eu não tenho, deixa eu pensar se eu poderia usar isso aqui. Eu tenho E, tenho 0,15, show. Pode, sem problema. Mas acontece que se você usasse a fórmula que U é igual a E menos RI, um segundinho, tá, Euler? Se você usasse a fórmula que U é igual a E menos RI, Veida, você ia achar o U entre esse ponto e esse. Você ia achar o U entre esse ponto de cá e esse de cá. Acontece que o voltímetro não está ligado nesses dois extremos. Eu vou botar aqui como se fosse, eu vou chamar aqui de C e D. Se você usasse a equação do gerador, você ia achar DDP entre os pontos C e D. Mas acontece que o voltímetro, ele vai estar ligado do A para B. Então eu não estou interessado na DDP do ponto entre C e D. Eu estou interessado só nessa DDP onde o voltímetro vai estar. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu achei até a ideia da corrente da DDP, da resistência equivalente. Então eu tenho 0,9, 0,9. Repara, se você for calcular aqui não vai adiantar nada. Poderia usar, Veida? Poderia, mas não ia achar o que eu queria. Eu ia achar outra DDP, que é diferente da que eu quero, porque eu queria a DDP entre os pontos A e B, não entre C e D. Então eu precisava achar só a diferença de potencial causada por esses dois resistores diferentes. Perfeito? Por isso que eu calculei por partes. Eu calculei só daqui para cá e daqui para cá. Aí, Euler, com relação à sua pergunta. Perfeito, Eduardo. Daria o errado porque você achou a diferença de potencial entre CD e o voltímetro não está entre CD. Aí, com relação ao seu comentário, Euler, corrente, ela odeia resistência. Então, a corrente, ela é inversamente proporcional à resistência. Aí, o que foi que eu percebi aqui, Euler? A corrente elétrica total é de 2,5 amperes. Então, a corrente que está chegando aqui é 2,5 amperes. Só que essa corrente vai ser dividida. Metade para cima, metade para baixo. Como essas duas resistências são iguais, resistências iguais, correntes iguais. Aí foi que eu fiz, eu peguei o meu 2,5 e dividi por 2. Aí eu disse para você que metade da corrente é para cima, metade da corrente ia para baixo. Beleza, gente? De boa, tranquilão? Aí, tio Augusto, por que não deu certo como a sugestão do Eduardo de calcular lá direto dos pontos? Porque o meu voltímetro não está lá nos pontos. Então, eu precisaria
Se eu botasse aqui letras, gente, eu chamei aqui de A, chamei aqui de B, aí aqui eu teria um C e um D, por exemplo. Então, se eu medisse de C para D, era diferente. Então, eu precisaria a diferença de potencial do ponto C para o A e a diferença do potencial do C para o B, porque o voltímetro vai achar a diferença só de A para B. Bonitinha, né? Essa daí, interessante? Vamos nós mais uma, bebezada. Dá uma lida nessa aí, por favor, para a gente pensar aqui. O link aí que acabei de te enviar foi o link da primeira parte da aula, tá? Eu vou botar no a mais, mas deixa eu botar logo aí antes de botar no a mais, eu já estou jogando aí para ti. Vamos ver? Meninada. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem que elas aparecem. Bom, vamos dar uma pausa aí. Quando eu tenho os aparelhos de medidas elétricas, todos os aparelhos de medidas elétricas, eles são construídos baseado no princípio do eletromagnetismo. Então, meus aparelhos, eles baseiam no princípio que a gente vai ter de toda a corrente elétrica gerar um campo magnético. Então, o primeiro aparelho, que é a base da construção de todos os demais aparelhos, ele vai ser um galvanômetro. E o que é o galvanômetro? É uma agulha imantada que sofre uma deflexão pelo efeito magnético da corrente elétrica. Então, toda corrente elétrica. Pronto, show de bola. Então, o galvanômetro ele é um instrumento que ele vai ser utilizado, ele vai ser sensível para a medição da corrente elétrica. Então, ele baseia-se no efeito magnético. Ele é uma agulha imantada, uma agulha com ímã, e a gente vai lembrar que toda corrente elétrica, ela gera um campo magnético. Então, na hora que a corrente elétrica circula, ela cria um campo, como a agulha também é um ímã, ela fica lá balançando, se mexendo, para dizer que está passando corrente. O galvanômetro em si, ele não me dá o valor da corrente elétrica. Ele só mostra para mim se há corrente ou se não há corrente. Então, a única coisa que ele faz é mostrar, poxa, tem corrente, não tem corrente. Beleza. Mas esse galvanômetro, ele vai ser a base da construção dos demais aparelhos de medida. Então, tio Augusto, como é que rola aqui o detalhe? Vamos lá, meninada. Se eu pegar um galvanômetro, agora se liga aqui um pouquinho para o tio Augusto, tá? Eu vou pegar aqui um galvanômetro, deixa eu só botar aqui. Pronto. Eu vou pegar um galvanômetro, mas esse galvanômetro ele é muito sensível à corrente. Então, se ele receber uma corrente grande demais, ele papoca. Tá, então o que é que eu vou fazer, velho? Eu vou botar alguém para receber o excesso de corrente. Aí eu coloco um resistor em paralelo com o galvanômetro. Aí, Augusto, quando eu faço isso, esse cara aqui pode
resistir a uma corrente pauleira. Por quê? Porque ele vai chegar, vai receber a corrente que ele é capaz de suportar e o excesso vai para o nosso desvio. Aí eu falo para você que quando eu tenho esse aparelho que é capaz de suportar uma corrente muito grande, isso é um amperímetro. Aí, cara, se liga na diferença. O amperímetro, ele é usado em série. Eu coloco ele no circuito em série para ele receber a corrente. Mas na hora que eu vou ao amperímetro e vou construir, se eu pegasse o amperímetro e desmontasse o amperímetro para ver como um amperímetro era por dentro, o amperímetro por dentro seria a ideia de um galvanômetro com um resistor associado em paralelo. Tudo bem? Perfeita essa ideia? Aí saca aqui um detalhe. A corrente total que esse cara vai medir, eu chamo de corrente de fundo de escala. A corrente que o próprio galvanômetro suporta é a corrente do galvanômetro, e a corrente de excesso vai ser a corrente do desvio, que é um shunt. Então eu posso, por exemplo, botar um galvanômetro que só suporta, vamos pegar um exemplo, eu posso pegar um amperímetro que só suporta 1 ampere e botar ele para medir 100 amperes. Aí eu vou dizer, cara, eu estou com um amperímetro de fundo de escala de 100 amperes. O que é o fundo de escala? É o que ele vai medir. Tá, mas esse cara, na prática, ele só aguenta 1. Aí o que é que eu faço? Ah, eu mando 99 para o desvio. Mas acontece que essa galerinha aqui está em paralelo. Então, se está em paralelo, o U do galvanômetro é igualzinho ao U do resistor de desvio. R vezes I igual a R vezes I. Meninada, de boa, tranquilo? Deu para entender esse lance aí do amperímetro, por favor? Tá, então vamos adiante. Tio Augusto. Mas eu poderia construir um voltímetro. Tá, quando eu quero construir um voltímetro, o voltímetro é um galvanômetro mais um resistor em série com ele para dividir voltagem. Na hora que eu vou usar o meu voltímetro, eu ligo em paralelo com o circuito. Na hora que eu vou construir esse cara, aí eu construo botando um resistor em série. Por quê? Vamos lá. Cara, eu estou querendo usar esse sujeito aqui para medir, por exemplo, 1000 volts. Tá, Augusto, mas esse cara aqui só aguenta 10. Se eu botar 1000, ele papoca. Ah. Aí eu boto esse sujeito para receber os 990. Aí eu falo para ti. Qual é a leitura desse sujeito aqui? Qual é o fundo de escala dele? O fundo de escala ele suporta ler 1000. Mas eu preciso de alguém para dividir a voltagem com ele. Eu preciso de um amiguinho para dividir o trabalho de medida com ele. Perfeito? Vamos então agora pensar na nossa questão, belezada? Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir na ordem que aparece. Um galvanômetro é um aparelho delicado e sensível capaz de medir uma corrente elétrica contínua muito pequena da ordem de alguns microamperes, ou, quando muito, miliamperes. Para medir correntes elétricas maiores, usa-se um amperímetro, que é um galvanômetro modificado da maneira representada a seguir.
Constrói-se um perímetro a partir de um galvanômetro ligando a resistência interna do galvanômetro em paralelo com a resistência de desvio, que eu chamo de shunt. A palavra que significa, inglesa que significa desvio. Assim, para se obter um perímetro cuja corrente de fundo de escala seja 10 vezes maior, fundo de escala, esse cara vai ler 10 vezes a corrente do galvanômetro. Mas se esse neguinho receber 10, ele papoca. E aí, Augusto? Aí, moleque, nós vamos dividir. 9 vezes vem para cá e deixa uma para ele. Aí de boa, aí ele lê. Então, o fundo de escala é a corrente total. Augusto? Corrente de fundo de escala. É o I total. Show de bola, meninada? Bora nós. De fundo de escala 10 vezes maior do que o do perímetro. O galvanômetro usado vai receber quem, pessoal? O galvanômetro usado vai receber 1/10 da corrente, né? E o valor do desvio vai receber o quê? O resto, 9 vezes mais. Letra B. Então, nossa questão de número 13, por favor, meninada, deixa eu ver aqui o que é que nós temos. E aí, de boa, tranquilo, deu para entender esse conceito que o tio Augusto fez, por favor? Massa, vamos lá mais uma. Meus bravos e maravilhosos bebês ainda resistem? Com certeza, né? Então, vamos lá, meninada. Vou te pedir para a gente pensar aqui mais uma. Olha, questão de micro-ondas com custos. Estão a cara de Enem. Eita, Vanessinha, só mais um pouquinho, vai. Se arrasta, mas com garra. Pensa bem, último ano, bebezão lá dentro da universidade no curso dos teus sonhos. Vai lá, tenta fazer essa aí para mim, meninada. Lê com calma e me dá um retorno aí. Essa eu queria que você tentasse fazer porque ela é importante. Vamos verificar, bebezada, pelo tempo? Ó, Dona Salina, moradora de uma cidade litorânea paulista, resolve testar o funcionamento do seu recém-adquirido aparelho de micro-ondas. Decide, então, vaporizar, mudança de fase. Se eu vou vaporizar, eu vou ter o calor latente. Ela decide vaporizar totalmente 1 litro de água. Como a densidade da água é 1 litro é 1 quilo. Inicialmente a 20 graus Celsius. Essa água vai ter que ser aquecida, meninada. Bom, é colocado numa caneca de vidro de pequena espessura e o aparelho ligado por 40 minutos. Considerando que Dona Salina obteve o resultado desejado e sabendo que o valor do quilowatt-hora é de 28 centavos, calcule o custo aproximado em reais devido a esse procedimento. Bom, a questão completinha deveria te jogar mais algumas informações aqui. Tá, Augusto? Quais seriam essas informações? Uma caloria deve ser 4,2 joules. Ele deveria fornecer para você
que o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso aqui são dados que deveriam estar na questão, tá bom? Então vem cá. Eu vou começar só com a vaporização. Calor de vaporização seria 1000 gramas de água vezes 540. O calor de vaporização seria 540 mil calorias. Acontece que cada caloria vale 4 joules. Então, a gente vai multiplicar esse negócio aqui por 4, que é para levar para joules. Então, bebê, eu vou falar que o calor de vaporização aqui seria, eu quero 540 vezes 4, 2.160 quilojoules. Eu vou pegar os 1000 aqui e botar em quilo. Mas até a água vaporizar, ela teve que primeiro aquecer. Então, eu tenho o calor de aquecimento da água. Esse calor para o aquecimento vai ser a massa da água, 1 litro de água, 1000 gramas. Aí eu já vou calcular em caloria, tá? Em joule, vezes 4. E, Augusto, é 4,2. Eu botei só 4. Deixa eu arrumar aqui, vai. Eu aproximei para 4. Mas ele quer que eu use nessa questão aqui 4,2. Então, bebezão, eu vou ter 540 vezes 4,2. 2.268 quilojoules. Agora, velho, nós vamos aquecer a água. Que macete. O calor para aquecer a água vai ser 1 kg de água vezes 4,2. A água, ela estava a 20, mas ela vai ferver a 100. Então, eu vou te falar que o calor para a gente aquecer a nossa água vai ser 4,2 vezes 80. 336 quilojoules. Beleza? Show até aí? Tá, Augusto. Então, quem é a energia total que eu vou ter? A energia total que eu vou ter vai ser o 2.268 mais 336. E aí, meninada, eu vou dizer para você que a nossa energia total, estou quase terminando e te deixando em paz, nossa energia total vai ser o 336 mais 2268, 2.604 quilojoules. Bom, Augusto, mas acontece que eu estou querendo saber qual é o custo disso aqui em termos de quilowatt-hora. Tá.
Isso aqui aconteceu em 40 minutos. Então, deixa eu ver aqui como é que eu posso calcular isso. Eu posso passar isso aqui para... vamos passar o kilowatt para joule? Ó, 1 kWh, 1 kW é joule por segundo, vezes 3.600 segundos. Eu vou te falar que isso aqui é 3.600 kJ. Agora, vamos fazer uma regrinha de 3. 3.600 kJ, eu vou pagar 28 centavos. R$ 2.604 kJ. Quanto vai me custar? Aí, bebezada, cerca de 20 centavos. E aí, avalie, me dê um retorno. Essa é uma questão bem importante para efeitos de Enem. Ela é uma questão bem interessante. De boa, tudo tranquilo, tudo certinho? Me dá esse feedback. Bom, então a gente dá uma paradinha por aqui, bebezada. Não vamos explorar demais os meus amores. Cheiro gigante. A gente vê mais na próxima aula.